Hoje, você vai embarcar em uma análise aprofundada de um tema que nos toca diretamente: os casais lésbicos nas novelas brasileiras. Vamos explorar o que se esconde por trás de cada beijo, diálogo e enredo que vimos na televisão ao longo dos anos. A proposta aqui não é dar respostas simples, mas sim fornecer ferramentas para que você possa formar sua própria opinião crítica sobre essas representações que tanto nos impactaram. A relevância deste tema vai além do simples entretenimento. Para muitas de nós, a televisão foi o primeiro lugar onde vimos um reflexo, ainda que distorcido, de nossas próprias vidas e afetos. Essas narrativas moldaram percepções, tanto dentro quanto fora da nossa comunidade, influenciando a autoaceitação de algumas e o preconceito de outras. Entender como fomos e somos retratadas é entender parte da nossa história coletiva. Neste vídeo, vamos fazer uma jornada cronológica, desde as primeiras e tímidas aparições até os casais mais recentes que geraram debates acalorados nas redes sociais. Discutiremos os clichês, os avanços e os momentos que nos fizeram sentir vergonha alheia ou um orgulho imenso. O objetivo é responder à pergunta central: o que temos visto é cringe ou é, de fato, representatividade genuína? Minha abordagem para este tema vem de anos de consumo e análise crítica de mídia, combinados com um profundo envolvimento com as discussões da comunidade LGBTQIA+. Não sou dona da verdade, mas ofereço uma perspectiva que busca equilibrar a análise técnica de roteiro com a sensibilidade de quem entende a importância de se ver na tela. As análises apresentadas são baseadas em interpretações de obras de ficção e pesquisas midiáticas. Para realmente decifrar o enigma entre o cringe e a representatividade, precisamos primeiro voltar no tempo. É impossível julgar as narrativas de hoje sem compreender o terreno árido e as regras silenciosas que governavam a televisão de ontem. O que era permitido? O que era velado? A resposta a essas perguntas estabelece o palco para toda a nossa discussão sobre os casais que vieram depois. As primeiras representações de mulheres lésbicas na teledramaturgia brasileira eram frequentemente marcadas pelo silêncio e pela tragédia. Personagens como Leila e Silvia em Vale Tudo, 1988, tiveram sua relação apenas sugerida, nunca explicitada, um reflexo direto do conservadorismo da época. A regra não dita era clara. A existência podia ser insinuada, mas a vivência, o afeto e a felicidade eram tópicos proibidos na tela da sala de estar. Para entender essas representações, é crucial conhecer dois conceitos: tokenismo e o tropo Bury Your Gays. O tokenismo acontece quando um personagem de uma minoria é incluído apenas para dar uma impressão de diversidade, sem desenvolvimento real. Já o Bury Your Gays é uma tendência narrativa histórica, onde personagens LGBTQIA+, têm finais trágicos, como se a felicidade lhes fosse inalcançável, reforçando uma visão punitiva da homossexualidade. É claro que existem outras perspectivas. Alguns argumentam que, para a época, qualquer menção, por mais sutil que fosse, já representava um avanço, uma fresta na porta do armário midiático. Outros defendem que essas representações incompletas e trágicas causaram mais mal do que bem, solidificando estereótipos negativos e a ideia de que o amor entre duas mulheres estava fadado ao sofrimento ou ao segredo, um ciclo difícil de quebrar. Imagine a representatividade como a construção de uma ponte. As primeiras tentativas podem ter sido feitas com materiais frágeis e um design precário, resultando em uma estrutura instável e perigosa. Podia até ser chamada de ponte, mas ninguém se sentia seguro para atravessá-la. Era um símbolo do que poderia ser, mas ainda muito distante de uma passagem segura e confiável para o outro lado da visibilidade. Essa base histórica, com suas insinuações e finais infelizes, criou um precedente complexo. Cada casal que veio depois teve que lutar não apenas contra
os preconceitos do presente, mas também contra os fantasmas dessas narrativas passadas. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros casais que ousaram desafiar a regra do silêncio, marcando um verdadeiro ponto de virada na nossa história televisiva. Um dos primeiros casais a quebrar barreiras significativas foi Clara e Rafaela, na novela Mulheres Apaixonadas, de 2003. A trama abordou o preconceito familiar e escolar de forma direta, culminando em um beijo no rosto em uma peça de teatro. Um ato que, embora tímido para os padrões de hoje, foi imensamente simbólico para a época. Elas deram um rosto e uma voz para o afeto que antes era apenas sussurrado. A reação do público e da mídia foi massiva. Segundo reportagens da época, a abordagem do tema gerou um intenso debate nacional. A central de atendimento ao telespectador da emissora registrou milhares de ligações, divididas entre o apoio e a crítica. O casal não apenas contou uma história, mas também forçou uma conversa que a sociedade brasileira vinha adiando, testando os limites da aceitação em horário nobre. Apesar do avanço inegável, a representação ainda era limitada. A narrativa de Clara e Rafaela foi quase que inteiramente focada no sofrimento e na luta pela aceitação. Faltava a leveza, a normalização do cotidiano e a demonstração de afeto físico que casais heterossexuais exibiam com naturalidade. Elas existiam primariamente em função do conflito que sua relação gerava, uma limitação narrativa comum naquele período inicial. Outro marco foi o casal Teresa e Estela de Babilônia, de 2015, interpretadas por atrizes consagradas, que finalmente protagonizaram um beijo na boca que não foi relegado ao último capítulo. Contudo, a trama enfrentou uma forte campanha de boicote, o que, segundo analistas de mídia, pode ter levado a uma diminuição do espaço e da relevância do casal ao longo da novela, mostrando que a reação conservadora ainda era uma força poderosa. Esses casais, com suas vitórias e suas cicatrizes, nos levam a uma pergunta inevitável. Até que ponto suas histórias eram fruto de uma vontade genuína de representação por parte dos autores e emissoras? E até que ponto eram uma resposta calculada a uma nova demanda social? A resposta para isso talvez esteja na força que começou a emergir fora das telas. O poder do público na era digital. Com a popularização da internet e das redes sociais, a dinâmica entre o público e a teledramaturgia mudou para sempre. Você e outras fãs deixaram de ser espectadoras passivas e se tornaram agentes ativos na construção das narrativas. As fanbases se organizaram, subiram hashtags e criaram uma pressão constante por mais tempo de tela e por um desenvolvimento mais digno para seus casais favoritos, transformando o ato de assistir em ativismo. Essa mobilização digital deu vida a fenômenos como Luança, Lívia e Andréa, Amor e Revolução, e mais tarde, Limantalica e Samantha, Malhação, Viva a Diferença. Os fãs não apenas comentavam, mas também produziam conteúdo, teorizavam e, essencialmente, faziam uma campanha de marketing espontânea. As emissoras, atentas a esses números de engajamento, perceberam o potencial de audiência e começaram a responder, ainda que de forma cautelosa. No entanto, essa nova dinâmica também abriu portas para o chamado queerbaiting. Este termo descreve a prática de insinuar uma relação LGBTQIA+ para atrair esse público, mas sem a intenção de desenvolvê-la de fato, evitando assim alienar a audiência conservadora. Muitas vezes, você pode ter se sentido usada, atraída por uma promessa de representação que nunca se concretizou totalmente, deixando um gosto amargo de manipulação. A cultura do shipping, o ato de torcer por um casal, tornou-se uma faca de dois gumes. Por um lado, demonstrou o poder e a lealdade do público lésbico, provando que nossas histórias eram, sim, lucrativas e desejadas. Por outro,
correu o risco de reduzir a representatividade a um mero termômetro de popularidade, onde apenas os casais mais shippáveis ganhavam espaço, independentemente da qualidade e da profundidade da história contada. Isso nos leva a um dilema central na nossa análise de casais lésbicos de novelas. A pressão popular resulta em uma representação mais autêntica ou apenas em uma versão mais palatável e comercialmente segura do nosso afeto? Para explorar essa questão, vamos analisar um caso específico de uma narrativa que muitos consideraram cringe, mas que talvez esconda um propósito mais complexo do que parece à primeira vista. Vamos analisar o caso de Marina e Clara em Família, de 2014. Este casal gerou um debate intenso, com muitas espectadoras da comunidade considerando seus diálogos e situações extremamente cringe ou constrangedores. As cenas eram repletas de frases de efeito, gestos exagerados e uma abordagem quase didática sobre a descoberta do amor entre duas mulheres, o que soava pouco natural para quem já vivia essa realidade. O que pode ser percebido como cringe por nós, que temos vivência no assunto, pode ter sido uma estratégia deliberada dos roteiristas para educar o grande público. A repetição de temas como "não é sobre ser homem ou mulher, é sobre a pessoa", funcionava como uma espécie de cartilha para a audiência heterossexual e conservadora, que talvez estivesse tendo seu primeiro contato com uma narrativa de afeto sáfico de forma tão explícita. Essa abordagem didática cria um paradoxo. Ao mesmo tempo em que pode validar a experiência, para uma tia ou avó que nunca entendeu o assunto, ela pode invalidar a nossa própria, fazendo-nos sentir como se nossa realidade fosse um espetáculo exótico que precisa ser explicado em detalhes. A autenticidade é frequentemente a primeira vítima, quando o objetivo principal de uma história é mais ensinar do que simplesmente retratar. É fundamental questionar: a quem essa representação servia? Era para nós, mulheres lésbicas, finalmente nos vermos em uma trama de amor em horário nobre? Ou era para o outro, para a audiência que precisava de um manual de instruções para compreender nosso afeto? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio, mas a sensação de que a história não era primariamente para nós é o que gera o sentimento de cringe. Enquanto analisamos esses casos, qual casal de novela marcou você, seja pelo lado positivo ou negativo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é fundamental para enriquecermos essa discussão e entendermos os diferentes impactos que essas histórias tiveram em cada uma de nós. Este debate nos leva diretamente ao outro extremo do espectro, quando a representação parece acertar em cheio, criando um ideal que, por vezes, também se distancia da realidade. No extremo oposto do cringe educativo, encontramos Lika e Samantha, de Malhação Viva a Diferença, de 2017. O casal, apelidado de Limanta, foi um fenômeno de aceitação e carinho do público. A narrativa delas se destacou por tratar o relacionamento com uma naturalidade refrescante. Elas eram duas adolescentes complexas e cheias de personalidade, cujo romance era apenas uma das muitas facetas de suas vidas ricas e interessantes. O sucesso de Limanta pode ser atribuído a vários fatores. A química entre as atrizes era inegável, mas o roteiro foi o verdadeiro diferencial. A história delas não se resumia a um grande drama sobre ser lésbica. Em vez disso, focava nos desafios universais de um primeiro amor: a insegurança, o ciúme, a comunicação e a alegria da descoberta mútua, tornando o casal extremamente relacionável para um público amplo. Contudo, até mesmo essa representação, tida como exemplar, pode ser vista através de uma lente crítica. A história de Limanta se passou em um ambiente majoritariamente progressista e acolhedor, com pouca ou nenhuma homofobia explícita. Isso, embora seja um alívio bem-vindo,
pode criar uma imagem idealizada que não corresponde à realidade enfrentada pela maioria das jovens lésbicas no Brasil, minimizando as lutas reais que ainda existem. Ao apresentar um romance quase utópico, a novela oferece um modelo aspiracional poderoso, uma visão de como as coisas poderiam e deveriam ser. Por outro lado, corre o risco de invalidar as experiências de quem enfrenta rejeição familiar, preconceito na escola e violência. A questão que surge é se essa representação positiva, ao evitar o conflito externo, acaba por apagar uma parte importante da nossa jornada coletiva. Essa dualidade entre o ideal e o real nos mostra que não existe uma fórmula única para a representação perfeita. Um casal pode ser celebrado por sua leveza, enquanto o outro pode ser criticado pela falta de profundidade em suas lutas. Isso nos força a expandir nossa análise para além do romance e a perguntar: quem são essas mulheres quando não estão amando? O que define suas identidades fora do relacionamento? Uma representação verdadeiramente rica vai além do arco romântico. Ela precisa nos mostrar quem são essas mulheres em sua totalidade. Você já parou para pensar sobre as profissões, os hobbies, as amizades e as complexidades familiares das personagens lésbicas que assistimos? Muitas vezes, essas esferas de suas vidas são subdesenvolvidas, existindo apenas para servir de palco para o drama ou a felicidade do casal. É comum cair na armadilha de criar personagens cuja única característica definidora é a sua orientação sexual. Elas se tornam a lésbica da novela, e toda a sua jornada gira em torno de se assumir, encontrar um amor ou lutar contra o preconceito. Quando o roteiro não lhes dá uma carreira desafiadora, amizades complexas ou dilemas pessoais não relacionados ao romance, a representação se torna superficial e unidimensional. Pense em personagens heterossexuais icônicos da teledramaturgia. Eles são definidos por suas ambições, seus erros, suas relações familiares e seus triunfos profissionais. O fato de serem heterossexuais é um dado, não o enredo principal. A busca por uma representatividade lésbica de qualidade é, em essência, a busca por esse mesmo nível de complexidade e humanidade. Queremos ser as protagonistas de nossas vidas, não apenas de nossas histórias de amor. A ausência dessa profundidade individual reforça um estereótipo sutil, o de que a vida de uma mulher lésbica é inteiramente consumida por sua sexualidade. Isso não apenas é falso, como também é limitador. Nós somos filhas, profissionais, artistas, amigas e indivíduos com sonhos e medos que transcendem com quem nos relacionamos. Uma boa representação deve refletir essa verdade multifacetada, mostrando a nossa humanidade completa. Quando começamos a exigir essa complexidade, percebemos que a conversa sobre cringe versus representatividade se aprofunda. Não basta mais ter um casal na tela. Agora questionamos a qualidade de suas histórias individuais. Essa análise nos leva a um ponto crucial. Qual é o efeito tangível de todas essas imagens, sejam elas boas ou ruins, na vida real de quem está assistindo do outro lado da tela? As imagens que consumimos na mídia têm um poder imenso sobre nossa percepção de mundo e de nós mesmas. Para uma jovem lésbica que cresce em um ambiente isolado ou hostil, ver um casal como ela na televisão pode ser uma experiência transformadora. É a mensagem silenciosa, mas poderosa, de que ela não está sozinha, que seu afeto é válido e que sua história merece ser contada. Estudos sobre a teoria do cultivo, do pesquisador George Gerbner, sugerem que a exposição prolongada à televisão molda nossas crenças sobre a realidade. Se a única representação que você vê é trágica ou estereotipada, é provável que você internalize a ideia de que a felicidade é mais difícil ou até impossível para você. Por outro lado, representações positivas e diversas podem fortalecer a autoestima e o sentimento de pertencimento. Pense no impacto prático disso.
Uma representação naturalizada pode encorajar alguém a se abrir com a família, inspirar uma conversa que antes parecia impossível. Pode dar a uma mãe ou a um pai um ponto de referência para entender melhor sua filha. A ficção, nesse sentido, não é apenas um espelho da realidade. Ela também é uma ferramenta que ajuda a construir e a transformar essa mesma realidade. No entanto, o impacto também pode ser negativo. Representações cringe ou problemáticas podem reforçar estereótipos que levam a situações de preconceito no dia a dia. Elas podem se tornar munição para piadas ou comentários ofensivos, afetando diretamente a segurança e o bem-estar de mulheres lésbicas. O que é apenas uma cena mal escrita para alguns, pode ser um gatilho ou um fardo para outras. Ao pesar o cringe e a representatividade, estamos, na verdade, medindo o impacto dessas histórias em nossas vidas. O que nos valida? O que nos diminui? O que nos inspira? Com todo esse histórico em mente, desde as primeiras sugestões até os casais complexos de hoje, a pergunta que fica é: o que ainda falta? O que nós, como público, devemos esperar e exigir para o futuro da nossa ficção? Olhando para o futuro, a demanda agora é por diversidade dentro da própria diversidade. Não basta mais ter um único casal lésbico por novela, geralmente branco, de classe média e dentro dos padrões de beleza. Queremos ver a pluralidade da nossa comunidade refletida na tela. Mulheres negras, indígenas, asiáticas, com deficiência, gordas, de diferentes idades e classes sociais. A nossa realidade é diversa, e a ficção precisa acompanhar. Esperamos por enredos que transcendam a narrativa da saída do armário ou do primeiro amor. Embora essas histórias sejam importantes, elas não podem ser as únicas. Queremos ver casais lésbicos lidando com os desafios de um relacionamento de longo prazo, criando filhos, enfrentando crises profissionais ou simplesmente vivendo o cotidiano. A normalização do nosso afeto passa por nos mostrar em todas as fases e contextos da vida. Além disso, é fundamental que a intimidade e o afeto sejam tratados com a mesma naturalidade que os de casais heterossexuais. A hesitação em mostrar um beijo, um carinho ou uma cena de maior intimidade perpetua a ideia de que nosso amor é menos válido ou precisa ser escondido. Queremos um romance que não peça desculpas por existir e que seja retratado com a beleza, a paixão e a delicadeza que merece. Para que essa mudança aconteça de forma genuína, é crucial a presença de mais mulheres lésbicas e bissexuais nos bastidores, como roteiristas, diretoras e produtoras. A autenticidade nasce da vivência. Quando nossas histórias são contadas por nós mesmas, a chance de cair em clichês ou estereótipos diminui drasticamente. A verdadeira representatividade começa na sala de roteiro, muito antes de chegar à tela. Com essa visão de futuro em mente, a responsabilidade não é apenas de quem cria, mas também de quem assiste. Nosso papel como consumidoras críticas de mídia é fundamental para impulsionar essa transformação. Isso nos leva à conclusão da nossa jornada. Como podemos ativamente transformar nossa frustração ou celebração em uma força para uma representação melhor e mais justa para todas nós? Para aplicar tudo o que discutimos, o primeiro passo é desenvolver ativamente seu olhar crítico. Ao assistir a uma novela ou série, pergunte-se: essa personagem tem uma vida fora do seu relacionamento? A história dela reforça algum estereótipo? A diversidade da nossa comunidade está sendo representada? Questionar o que você consome é o primeiro ato para exigir uma mídia de maior qualidade e mais responsabilidade. Você pode transformar sua análise em ação. Apoie produções, webséries e filmes independentes criados por e para a nossa comunidade. Use as redes sociais para elogiar representações bem feitas e para criticar construtivamente as que falham. Organizações como o GLAAD, embora internacionais,
oferecem relatórios e critérios que podem servir como referência para avaliar a qualidade da representatividade que estamos recebendo. É importante ser realista sobre os resultados e o tempo que as mudanças levam. A evolução da representatividade na mídia é um processo lento e gradual, cheio de avanços e retrocessos. Cada casal que analisamos, do mais cringe ao mais idealizado, foi um degrau nessa longa escada. Nossa persistência em debater, exigir e celebrar é o que garante que continuaremos subindo em direção a um futuro mais inclusivo. Se esta análise aprofundada sobre a jornada da representatividade ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nossos próximos vídeos e temas que importam para a nossa comunidade. Deixe seu like, compartilhe e, claro, deixe nos comentários qual outro tema você gostaria de ver analisado aqui. Sua sugestão pode se tornar o nosso próximo vídeo e aprofundar ainda mais a nossa conversa. Em última análise, a busca por uma boa representação é a busca pelo reconhecimento da nossa plena humanidade. Deixar de ser um segredo, um problema ou um fetiche para sermos simplesmente pessoas, com histórias de amor, de dor e de vida que merecem ser contadas em toda a sua complexidade. A jornada do cringe à representatividade continua, e a sua voz, como espectadora, é parte essencial dela. Até o próximo vídeo.